Doutor Ciro Bueno. Muito obrigado, senador. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar o excelentíssimo senador Paulo Paim. Também cumprimentar o doutor Augusto Werneck, de quem eu sou um grande admirador pelo seu trabalho no que diz respeito ao pioneirismo com relação às ações afirmativas, ao estudo das ações afirmativas, que eu, como advogado formado em 2001, não tive a oportunidade de ter na grade curricular da minha faculdade uma cadeira que eu reputo tão importante quanto as ações afirmativas. E aqui faço até um apelo público para que as universidades e os reitores considerem a inclusão das ações afirmativas como uma matéria obrigatória em todos os cursos de direito no Brasil. Cumprimento aqui também o nosso excelentíssimo promotor de justiça, doutor Libânio, também um guerreiro da causa do movimento negro e dos direitos sociais. Cumprimento aqui também o Frei Davi Raimundo dos Santos, que foi a pessoa responsável por eu estar aqui qualificado como militante do tema da inclusão. Se eu aqui estou como militante do tema da inclusão, isso se dá por uma inspiração e o exemplo que o Frei Davi marcou na minha vida, e certamente isso vai perdurar por toda a minha vida. Cumprimento aqui também o doutor Adilson, né, que é um exemplo de uma pessoa esforçada, lutador, que estudou em Harvard e está superando toda uma dificuldade contra todas as perspectivas e probabilidades. Está aqui com pós-doutorado, aqui um cumprimento e parabenizo pelo seu estudo e pela sua matéria na área de inclusão também. E, por fim, gostaria de cumprimentar aqui o secretário executivo da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, Giovanni Harley. Muito prazer. Família do Cafro, parabéns pelo esforço de todos vocês de terem vindo até Brasília, uma longa jornada de ônibus. Vocês estão demonstrando terem dentro de si o espírito de zumbi. Vocês são verdadeiros guerreiros e sem a militância de vocês, eu acho que nada disso, nenhuma discussão dessa estaria sendo tratada aqui nessa casa. Então, meus parabéns a todos vocês e uma salva de palmas para vocês por essa luta, né? Bom, eu me sinto obrigado a contar como foi esse primeiro contato, né, nessa militância, né, da inclusão, né? Eu, advogado, me deparei com uma situação de racismo, né? Um negro foi ao Banco do Brasil fazer um pagamento de contas bancárias, ele foi barrado na porta giratória, na entrada do banco. Até aí, isso acontece com grande parte dos cidadãos brasileiros. Não só foi barrado, mas como segurança obrigou ele, após ele ter mostrado que não estava portando nenhuma arma, nada, obrigou a tirar as botas, né? Que aí já partimos para uma situação inusitada. E ele humildemente acatou esse comando, né, abusivo, tirou as botas, mostrou que não tinha nenhuma arma, não estava portando nenhum instrumento, nenhuma arma branca, nada que pudesse pôr em risco a segurança. E mesmo assim, o segurança continuou obstaculizando a entrada dele. Falou, não, você não vai entrar. Se o senhor quiser entrar, você vai ter que deixar suas botas para fora da porta giratória, porque o detetor de metais continua acusando que tem algum metal, possivelmente até os pregos da bota, algo, enfim. Ou a fivela, exatamente. Ele foi obrigado a tirar, porque ele é uma pessoa responsável, ele tinha que pagar contas que não eram dele, era de um empregador dele, e as contas venciam. E, premido pela responsabilidade, ele tirou as botas, deixou-as para fora da porta giratória e adentrou o banco descalço, de meia. Foi a única pessoa que entrou de meias, ele era negro. E ele teve que ir até o guichê para efetuar o pagamento de contas de meias, né? E essa pessoa, ao retornar, me procurou e contou essa história. E imediatamente nós tomamos todas as medidas, né, judiciais cabíveis, etc. E, para nossa surpresa, senador, o Poder Judiciário de São Paulo, em primeira instância, julgou a ação improcedente, apesar desse abuso todo ter sido comprovado. Entendendo que não havia danos morais, não havia humilhação, porque o dever de segurança ele prevalece sobre meros transtornos, como eles consideraram, meros dissabores, e essa ação, em primeira instância, foi julgada improcedente. Em recurso, o Tribunal de Justiça, para surpresa, incredulidade total,
por 3-0, por votação unânime, manteve a sentença de improcedência dessa ação, ou seja, desconhecendo e desconsiderando totalmente essa situação de vexame, de humilhação. Foi aí, então, que eu fui me socorrer do movimento negro, né, do Frei Davi, do ativismo desse pessoal, para mostrar para a sociedade o que está acontecendo, essa sociedade que nega a existência do racismo. Então, esse foi um primeiro caso, o primeiro exemplo, e a partir daí eu fui contagiado com essa militância, com esse trabalho social, porque toda vez que eu vou a uma reunião da Educafro, eu fico arrepiado ao ver tantos jovens buscando oportunidades, querendo a inclusão, querendo participar de faculdades, de universidades. E aí eu me questiono, que sociedade nós queremos construir nesse país? Como é que essa autodenominada elite intelectual é contra as cotas? As cotas já existem. Basta nós vermos uma formatura de um curso de medicina, já existe cotas. A cota é de 100% para brancos. Tá? Quando eu visitei alguns presídios, eu tive essa oportunidade porque eu fiz parte do conselho da corregedoria dos presídios em São Paulo, eu verifiquei que nos presídios também existem cotas. Lá nos presídios, a população negra está proporcionalmente representada no que diz respeito ao IBGE e ela supera as estatísticas do IBGE. Por que essa sociedade aceita que num presídio existam tantos negros e, ao mesmo tempo, ela questiona quando o negro quer adentrar um curso superior? Essa é a reflexão que eu acho que todos nós teríamos que trazer e amadurecer, porque nada justifica isso. Nada justifica, como o Dr. Werneck lembrou, um negro ser acorrentado a um poste, um negro que teve um passado de desagregação familiar, o que a sociedade aceita, e eles aplaudem quando o justiceiro faz um absurdo, comete um ato tão dantesco, tão hediondo como esse. Então, tudo isso aqui tem que ser pensado. No que diz respeito ao aspecto jurídico, constitucional, eu acho que é uma questão até superada. A DPF 186, que foi julgada no STF, já decidiu pela constitucionalidade das cotas para ensino público nas universidades, notadamente nas universidades públicas. Ou seja, se pode nas universidades públicas, para que a gente vai rediscutir isso na questão das cotas para concurso público, para serviço público? São os mesmos princípios. Pouco importa a questão legislativa, infraconstitucional, o que diz respeito, o que não diz. Eu aprendi na minha faculdade que quando existe um princípio de direito violado, se viola todo um ordenamento jurídico. Então, essas questões decorrem de princípios do direito, que é o princípio da igualdade. A Constituição, como o Dr. Werneck muito bem colocou, em seu artigo 3º, em seu artigo 5º, não deixa dúvidas quanto a isso. O que nós precisamos é ampliar o espectro das ações afirmativas para todos os campos. Vamos ocupar esses espaços. Vamos tentar construir uma sociedade mais justa. As empresas no setor privado falam muito em responsabilidade social, mas, ao mesmo tempo, eles não se preocupam em ter uma empregada doméstica, uma babá, que deixa a sua família de lado para cuidar da família dos empresários. Que jovens serão esses que as mães estão se dedicando para as famílias da classe dominante e são esquecidos? Mais que isso, precisamos que, com as cotas, consigamos não só a oportunidade de acesso, mas os meios para o acesso. Esses jovens da periferia não têm dinheiro para transporte, para alimentação, precisam de habitação, alojamentos nessas faculdades. O serviço público é a mesma coisa. Pelo princípio da eficiência, nós precisamos que todos esses candidatos a essas vagas, sejam por cotas ou qualquer outro meio, tenham o suporte necessário para que eles consigam toda a informação necessária para desempenhar bem o seu papel como servidores públicos. Então, eu estou aqui trazendo uma vivência prática, senador, de tudo que eu já observei, não só nos livros, mas na vida, na sociedade, e é isso que nós precisamos, olhar o que tem em volta de nós, olhar o ambiente, uma empresa, um sistema financeiro, e verificar quantos negros ali estão representados. Não adianta falar que todos têm oportunidades iguais. Basta ver, a prática mostra isso. E essas ações afirmativas, as cotas, são o único remédio viável e temporário, como muito bem disse o Frei Davi, porque o ideal é que não tenhamos isso no futuro, para que essa desigualdade histórica
motivada pela escravidão, motivada por anos de exclusão, ela seja finalmente equalizada e aí sim tenhamos a tão sonhada justiça social. Então, por conta de tudo isso aqui, reitero todos os votos para que o projeto de cotas para negros e indígenas no serviço público seja aprovado por essa Casa. Muito obrigado.